A questão diz o seguinte: o funcionário de uma empresa precisa adquirir um novo computador. Durante suas pesquisas, ele se interessou por um computador com a seguinte configuração dos componentes de hardware: 3,5 GHz, 4 GB GB, 1 TB, que é 1 TB, 64 bits, e aí ele diz, nessa configuração, a letra A, 64 bits é a taxa de transmissão da porta USB, a letra B, 4 GB é a quantidade da memória ROM, a letra C, 1 TB é a capacidade de memória RAM, e a letra D, 3,5 GHz é a velocidade do processador. Bem, pessoal, pegando cada uma dessas alternativas, começando aqui com a letra A, ela dizia o seguinte: 64 bits é a taxa de transmissão da porta USB. Errado, pessoal. Quando a gente fala de taxa de transmissão de dados, não só da porta USB, mas de uma forma geral, nós vamos medir isso em bits por segundo, ou convertendo em bytes por segundo. Por exemplo, nós podemos imaginar uma taxa de transmissão de dados de 480 megabits por segundo. Perfeito, isso é uma taxa de transmissão de dados. Então, taxa de transmissão de dados, ela não é medida simplesmente em bits, é medida em megabits por segundo, gigabit por segundo, ou simplesmente bits por segundo, certo? Então, errado aqui a letra A. Outro ponto importante da letra A é que 64 bits sugere duas coisas num computador. Ou sugere a versão do sistema operacional, então eu tenho, por exemplo, Windows, eu posso instalar o meu sistema operacional Windows de 32 bits ou de 64 bits, porque tem versões de sistema operacional para rodar em computadores com processadores de 32 bits ou com processadores de 64 bits. Então, quando a gente fala sobre 32 bits ou 64 bits, isso é muito mais comum a relação do sistema operacional com o processador. Por exemplo, se eu tenho um processador de 32 bits, então é interessante que eu instale um sistema operacional de 32 bits. Se eu tenho um processador de 64 bits, então é interessante que eu instale um sistema operacional de 64 bits, certo? Então, totalmente errado a forma como a letra A colocou 64 bits associada à porta USB. Depois tem a letra B que disse: 4 GB é a quantidade de memória ROM? Pessoal, para quem não sabe, a memória ROM é a chamada memória somente de leitura. A memória ROM, vou repetir, vem de Read Only Memory, a memória somente de leitura. E ela é uma memória de baixa quantidade. Nós temos chips de memória ROM ou na casa dos kilobytes, que é aproximadamente 1 kilobyte é aproximadamente 1024 bytes, quer dizer, aproximadamente 1000 bytes, ou na casa dos megabytes, na casa dos milhões de bytes, dependendo do chip de memória ROM. Então a memória ROM, em regra, ela pode variar na casa dos kilobytes ou megabytes, mas não na casa dos giga, porque giga quer dizer bilhões de bytes, aí já é muito espaço para a memória ROM. Então, errado. A memória ROM normalmente armazena elementos necessários para a inicialização do computador, como um programa chamado BIOS, que é o sistema básico de entrada e saída e que permite a inicialização do computador. Na letra C ele botou 1 TB é a capacidade de memória RAM. A memória RAM, que é a memória de acesso aleatório, vem de Random Access Memory, é considerada a memória principal do computador e a capacidade de armazenamento usual da memória RAM é na casa dos gigabytes. Se fosse 4 GB para memória RAM, aí tudo bem, mas não terabytes, porque terabyte é na casa dos trilhões de bytes. Terabyte, 1 TB é mais associado à capacidade do disco rígido do computador e não da memória RAM, que fica na casa dos giga. 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB, então a memória RAM na casa dos gigabytes, dos bilhões de bytes, e não dos terabytes, dos trilhões de bytes, que isso é capacidade usual para disco rígido. A letra D disse, 3,5 GHz é a velocidade do processador? Aí sim é a resposta adequada, pessoal, porque uma das características de velocidade do processador é o seu clock. Clock é essa medida em hertz que indica a frequência do processador. 3,5 GHz significa que eu tenho um processador que pode processar 3 bilhões e 500 milhões de ciclos de processamento por segundo. É o chamado clock do processador. Então, quando a gente ouve falar sobre processador, é muito importante lembrar disso.
processador tem um clock, que é uma frequência de processamento, e essa frequência de processamento ela é medida em hertz, normalmente hoje em dia na casa dos gigahertz. Então, é a quantidade de ciclos de processamento por segundo, portanto, é um indicativo de velocidade do processador, embora não o único, certo? Resposta aqui, então, a letra D de Dinamarca, a correta para essa questão.